Aqui dentro do estúdio hoje, a gente tem Guilherme Montoro, ele que é especialista em direito trabalhista e vai tirar dúvidas sobre esse assunto. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, aparece aí na tela, o DDD 12, número 981352908. Coloque seu nome também, o lugar de onde você está falando, a menos, é claro, que você prefira o anonimato. Guilherme, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Hélio. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Guilherme, muitas perguntas chegam aqui e com a aprovação e a promulgação da lei da reforma trabalhista, muita gente tem ainda muitas dúvidas a respeito disso, né? É algo tudo muito novo que vai acontecer e muitas perguntas tratam desse assunto. Por exemplo, aqui o Roberto de Ourinhos pergunta se com a nova lei vai ser possível fazer um acordo com o patrão dele. Ele explica o acordo que seria para ele trabalhar sem um registro formal, porque ele já é aposentado por tempo de serviço. A lei abre esse tipo de brecha para acordos assim? Não, para esse tipo de acordo não. O que a reforma trouxe no texto que foi aprovado, mas ainda nós estamos aguardando esse período aí de vacância que certamente terá modificações por conta de medidas provisórias que o governo ainda vai editar, é a possibilidade sim de acordos individuais entre o empregador e o empregado, mas não para esse tipo de situação de trabalho sem registro, à margem dos direitos, ainda que para uma situação de alguém que seja aposentado. Então, para o caso dele específico, a gente não tem nenhuma previsão para isso, não. Certo. O Ademir de Jesus é de Salvador, na Bahia. Não, ele está falando sobre aposentadoria, que é outra coisa. A Helena Castro, então, de Brasília, no Distrito Federal. Haverá redução no valor do salário mínimo por causa da reforma trabalhista? Não por conta da reforma trabalhista. Nós estamos ouvindo dizer aí que o salário mínimo vai ter uma redução, mas não é a reforma que trouxe isso. A reforma ela trouxe mudanças no texto da lei e não na base do salário mínimo. Então não está vinculado uma coisa com a outra, mas é possível que tenha mesmo essa redução. Certo. O Edson de Mauá, em São Paulo, quer saber quando é que a lei passa a valer de fato. Ela já foi sancionada, mas ainda não está valendo, né? Isso. Ela passa a valer em 120 dias depois da data que ela foi publicada. Salvo engano, meados de novembro, deve ser algo em torno de 14 ou 15 de novembro que ela vai passar a valer. Aí passa a valer. Isso. O Renato Mendes, ele é de Mirassolândia, em São Paulo, na região de São José do Rio Preto, diz que ele é funcionário concursado de uma empresa do estado de São Paulo e diz que foi demitido faz uma semana. Ele quer saber se isso é possível, uma pessoa que é concursada ser demitida. Ele fala que a empresa alega estar passando por uma reformulação e aí precisou fazer 80 cortes e ele, infelizmente, está dentro desse grupo. Bem, aí era interessante a gente entender as peculiaridades do caso, né? Que tipo de empresa, apesar dele ser concursado, ela pode ser mista, enfim, e quais são as vedações ou as garantias que ele tem em relação à estabilidade. Então, aí era importante entender mesmo as peculiaridades para dar uma resposta mais concreta para ele, porque pode ser que ele tenha uma estabilidade e não possa ser, mas pode ser que não tenha essa questão da estabilidade. Depende de como é que estava isso dentro do... Porque a gente imagina sempre, quando se fala de concurso público, é que a pessoa está ali até quando quiser. Exato, mas é que depende do tipo de empresa, né? Uhum. Então, tem algumas empresas que, para você obter o cargo, ele é mediante concurso, mas as regras são seletistas. E aí, regras de estabilidade, por exemplo, não se aplicariam. Não se aplicam, ok.